Olá! Hoje o nosso grupo vai fazer uma análise e dizer as reflexões e conclusões que a gente obteve ao fazer a leitura da obra Vidas Secas, que é uma obra que foi escrita há muito tempo atrás, né? E mesmo assim ela é muito atual, com uma mensagem muito atual. Bom, o livro Vidas Secas foi escrito em 1938 pelo autor Graciliano Ramos, e nele é retratado as situações críticas e duras vivenciadas pelos retirantes nordestinos naquela época. Situações de fome, seca, precariedade, miséria e situações muito tristes que aquele povo vivenciou. O livro faz parte da segunda fase do modernismo, também chamada de regionalismo, e ele é um exemplo de forma seca e direta que o Graciliano Ramos usava naquela época para retratar suas obras. O livro tem uma estrutura fragmentada e introspectiva. Cada capítulo ele pode ser lido de forma autônoma e independente, que era uma forma que o autor ele tinha de retratar o ciclo que não mudava daqueles personagens de luta diária, né? Eram ciclos de sofrimento que nunca acabava e era uma luta constante para a sobrevivência dos mesmos, né? O livro ele é uma forte crítica social à extrema pobreza vivenciada pelos povos mais humildes e é uma crítica também à dominância que os povos mais ricos, mais bem-sucedidos têm com os povos mais fracos, né? Dos mais poderosos para os mais fracos. Então a gente vai fazer uma análise sobre a obra e dizer, né, como ela é atual e as conclusões que a gente obteve ao fazer essa leitura. A obra acompanha a vida dos personagens Fabiano e sua esposa Sinha Vitória, seus 2 filhos que não têm nome e a cadela da família que se chama Baleia, onde eles vivem fugindo da pobreza e da miséria, tentando buscar um lugar melhor para se viver, porém a pobreza acaba sempre os perseguindo. A vida da família não tem grandes acontecimentos, mas a história conta sobre um ciclo de sofrimento contínuo que eles passam, onde eles são oprimidos, são explorados, passam por fome e têm uma esperança frustrada. A obra não apresenta uma trama contínua, mas apresenta episódios que mostram a dureza e a dificuldade de se viver no sertão e como cada desafio acaba afetando na vida de cada um dos personagens. Por exemplo, Fabiano, ele sempre foi um homem muito forte, muito trabalhador. Porém, ele sempre vai se encontrar dominado pelo medo e pela submissão. Já assim, a Vitória, ela tenta ser esperançosa, sonhando com um futuro, uma vida melhor. Porém, a realidade que ela vive sempre acaba impedindo. Por sua vez, os seus filhos, eles acabam nascendo sem esperança, sem nome e muito menos identidade. Um dos momentos mais marcantes da história é quando a cadela morre, a Baleia. A Baleia, ela representa um símbolo um único símbolo de afeto e carinho que a família tem. Porém, esse símbolo acaba se encerrando, pois a cadela morre. Em um momento, ela acaba sonhando por uma vida uma vida sem sofrimento e sem dor. Portanto, Vidas Secas não é apenas uma obra qualquer. Não é só uma história de sobrevivência no sertão, mas é uma denúncia social contra o descaso e a negligência com os mais pobres, as injustiças sofridas por cada um deles. Meu nome é Pedro e hoje eu vou falar sobre um dos temas principais da obra, a seca e suas consequências. A seca não é apenas a falta de chuva abordada na obra, e sim a falta de oportunidade e dignidade para aqueles que vivem e moram no sertão brasileiro. Mesmo com a volta da chuva, a miséria continua. Isso prova que não é apenas um problema climático, e sim um problema social e econômico, onde os pobres são sujeitos a uma vida cheia de miséria e precariedade. A seca acaba impondo nas pessoas uma luta constante pela sobrevivência. Estes já não buscam mais viver, e sim sobreviver. Buscam água, buscam comida, buscam abrigo, buscam trabalho. Os retirantes acabam vivendo num estado permanentemente de angústia, medo, tristeza e desespero. Ao mostrar esse cenário, Graciliano Ramos não apenas denuncia a realidade nordestina da época, mas sim cria uma reflexão sobre como milhões de brasileiros vivem em condições precárias até os dias atuais. A desumanização da cadela baleia. Fabiano e sua família, eles vivem em condições tão extremas que eles começam a perder sua humanidade. Eles se veem como um bicho porque praticamente o único objetivo deles é sobreviver. E tem a cadela baleia. A cadela baleia parece a única que realmente sente e sonha. Ela tem mais humanidade que os seus próprios donos, que os próprios humanos. E aí sua morte simboliza um fim da última esperança da família. É um dos momentos mais tristes do livro, pois mostra que até mesmo os pequenos momentos de alegria são negados. Fabiano não sabe se expressar, e isso faz sofrer calado. Ele sente raiva e medo.
mas não consegue colocar em palavras. Seus filhos não têm nome. Isso representa falta de identidade, de perspectiva e de voz na sociedade. Silêncio em vidas secas é um símbolo poderoso da opressão social. Os retirantes não vivem só sem direitos, mas também sem voz, sem oportunidades de mudar suas próprias histórias. A seca não é representada apenas pela falta d'água, mas também pela falta de direitos básicos. Podemos encontrar vidas secas em diversas áreas da sociedade no Brasil. Sobre a seca, como metáfora nos dias atuais, temos a seca social, pessoas vivendo em extrema pobreza, sem acesso à moradia, água, comida, emprego, vivendo em constante precariedade na sociedade. Também temos a seca educacional, que é a falta de professores, as escolas precárias, a desvalorização da educação e, sem conhecimento, as pessoas ficam presas no ciclo da miséria, igual o Fabiano. Pessoas que vivem isoladas, sem propósito, lidando com depressão e ansiedade. Mesmo com tecnologia e redes sociais, muitos ainda se sentem vazios. Então, o que nós aprendemos com a leitura dessa obra? A gente aprende que ela é muito atual, né, como eu disse lá na introdução, porque a seca ainda existe, seja seca no clima, na sociedade ou dentro de nós mesmos. E o livro ele ensina a gente a ter mais empatia com o próximo e sempre lutar por mudanças. Então fica a reflexão, o que a gente pode fazer para que menos pessoas sofram e vivam uma vida de seca?